Por exemplo, se a minha empresa para você ela gerou valor, não adianta eu como competidor vir lá e dizer, não, aquela empresa não é boa. Você já tem a sua percepção. E tem uma coisa, eu sempre disse, quando eu escrevi Mentes Consumistas, que era para falar de compulsão de compra, mas você tem que dar ali a noção de neuromarketing e colocar isso, que as pessoas não compram. As pessoas compram por impulso, compram por lembranças afetivas, compram... Total. E eu sempre falei, aí as pessoas, nossa, você fez um livro para as pessoas comprarem. Eu falei, não, eu fiz um livro para dar a informação correta, para elas terem a liberdade de, sabendo disso tudo, comprarem ou não. E foi tão interessante que as pessoas custam entender isso, que você só é livre quando você tem o conhecimento para decidir sim ou não. A minha tese é essa, né? Tanto que no meu centro de imersão lá tem macacos espalhados por todo lugar. E o pessoal diz, por que macacos? Porque o macaco é o ser, o bicho, vamos chamar assim, mais próximo do ser humano, né? 98% do DNA similar. É igual, na verdade, a 98%. E ele, a única grande diferença é que ele decide só pela emoção. Que somos nós, né? A gente decide pela emoção. Eu sempre brinco com a minha esposa. Na maioria das vezes. Quando ela diz, comprei um par de tênis novo, eu digo, mas por quê? Porque estava em promoção. Não, tu comprou porque tá consumista. A promoção é a razão que tu busca na tua cabeça para justificar, né? Então a gente vive numa sociedade... Mas, assim, voltando à premissa zero que a gente tá falando ser interessante para as pessoas e não interesseiro é a tua intenção de querer de verdade fazer algo melhor. Explica isso melhor, porque assim, eu adorei essa sua frase, ser interessante, não ser interesseiro. Eu tenho uma teoria que quando a intenção está certa, seja como for, vai dar certo. Porque é só você não desistir. É a intenção. Porque, por exemplo, vou pegar vendas, né? Tá, que o pessoal fica falando muito. Se o vendedor está querendo ser interesseiro, por exemplo, ele já chega te fazendo uma oferta... Insistindo. Vou dar um exemplo, assim... Por favor. Olha como acontece. Eu estava vindo para cá e eu mandei um áudio para uma pessoa convidando ela para trabalhar na minha empresa. Na verdade, um funcionário meu convidou ela, disse, me interessa, quero saber mais. Aí eu disse, não, eu quero mandar um áudio. E mandei um áudio explicando os desafios e vendo, faz sentido pro teu momento de carreira? No táxi indo para cá. E a pessoa me respondeu, Carlos, adorei, acho que tem tudo fit comigo, inclusive tu tá me dando mais oportunidades até para me destacar, mas eu vou ser bem direto contigo. Eu, nesse momento da minha vida, só tô pensando em retorno financeiro, porque eu tenho um filho agora tal. Então, assim, o quanto de retorno financeiro isso vai me dar para eu avaliar se me interessa? Eu disse para ele, olha, em primeiro lugar, obrigado pela tua sinceridade, eu entendo o teu ponto, com certeza, mas a gente nem vai seguir a conversa, porque o teu objetivo, a tua intenção, ela não é igual à minha. Por mais que tu vai ganhar muito mais dinheiro aqui. Só que o dinheiro não pode ser o objetivo, ele é a consequência do teu objetivo. Então é isso que eu quero dizer. Se eu vou tentar te vender algo, o meu objetivo tem que ser te agradar, te encantar, te entregar algo de valor. Se eu fizer isso, o dinheiro vem atrás de mim. Tanto que o meu livro é não venda, faça o cliente comprar. Eu tenho que te dar motivo para comprar. Eu diria assim que não venda, encante o cliente que ele vai comprar e te agradecer. E ele vai te agradecer ainda por cima. Porque se no final do dia ser interessante é o que a gente precisa na vida. Pô, que pessoa legal aquela. Pô, que pessoa... Pô, a gente lembra de restaurantes que a gente foi. A gente não lembra o prato direito que comeu, não sabe o nome do restaurante. Como foi tratado. Mas como foi tratado, exatamente, que é o que fica. Então, meio que isso eu tento passar para as pessoas, tipo... Que é lindo, porque assim, quando eu ouvi várias coisas suas, num mundo que você tem 8 bilhões de seres humanos hoje, a gente quer ser único em algum momento. Nem que seja no momento que o garçom lhe olha e lhe dá atenção. Então, isso é tão claro para mim, porque assim, senão todo mundo é igual. Todo mundo é todo mundo. Você já escutou provavelmente alguma história de alguém dizendo, aquela pessoa foi num lugar comprar um produto de maior valor, ela estava mal vestida e ninguém deu valor a ela. Sim. Né? A gente escuta várias questões. Na verdade, não é que não deu valor, é que não valorizou a presença dela. Né? Exatamente. Então, assim... Tornou invisível aquela pessoa. Eu não gosto quando eu vou num varejo, num lugar, e alguém já me interpela na hora e fica do meu lado. Eu, Carlos, não gosto. Tem pessoas que eu sei que gostam. Eu também não gosto. Então, eu não acho o melhor modelo de venda. Porque percentual relevante não gosta. Ao mesmo tempo, você deixar pessoas sem contato também pode gerar isso aí. Então, vou pegar um exemplo de empresa que vende bem. Apple. A Apple é a empresa que mais vende por metro quadrado nos Estados Unidos. Ela não paga comissão por venda. Não paga? Não. Na verdade, das 4 que mais vendem no mercado americano por metro quadrado, 3 não pagam comissão.
Elas pagam por satisfação de cliente. Porque eles têm a seguinte premissa. Perfeito. Se eu cobrar a venda do meu vendedor, eu não sei como ele vai te atender. Talvez o cliente não volte. Agora, se eu pagar ele para atender melhor, a venda é uma consequência. Com certeza. Genial. Então a Apple, por exemplo, que eu ia dizer é o seguinte, na Apple, pode ver a loja da Apple, ela é sempre, lojas oficiais, né, elas são normalmente grandes, sempre com muitas pessoas, porque o objetivo do funcionário é a loja estar cheia. Então eles botam a internet mais rápida, eles espalham de uma forma que tu não se sente apertado, os funcionários estão com uma camiseta azul espalhados, mas eles não vão atrás de ti, parece que tu tem que implorar para comprar, eles estão sempre te olhando. Inclusive, sempre tem um funcionário da vez que dá oi para quem entra. Não sei se vocês já repararam isso. Sim, não é que ele vai bem-vindo. E não quer dizer que ele vai verbalizar só. Ele pode olhar pra você e fazer um piscar, mexer a cabeça. Ou seja, estamos aqui. Vi você. Não, estamos aqui. Precisar. Pronto. Então, automaticamente, ele faz um ambiente que você gosta de estar. Quanto mais tempo você fica, provavelmente mais tempo você tende a decidir emocionalmente comprar, né? E você se sentiu presente. Então, e respeitado, né? Senão você se sente um idiota, que o cara fica, tem isso, tá na promoção. Eu não compro nada em promoção. Então, por exemplo, obviamente que eu tenho metas com o meu time, eu cobro resultados. Mas muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, Buxa, olha só, eu vou mandar essa mensagem aqui para os clientes do tipo tal, para vender. Eu digo, espera só um pouquinho. Qual é o teu objetivo com essa mensagem? Não, precisamos vender tal. Não, um pouquinho. A última vez que tu falou com o cliente foi sobre o quê? Se você não está entregando valor a ele, não tenta vender. Eu acho super justo, a gente monetiza, a gente precisa, se o produto fizer sentido para o cliente, mas assim, não deu, então tu não vai mandar essa mensagem. Mas aí não vai dar certo. Bem, mas essa estratégia não é para fazer. Vai mandar hoje uma mensagem para o cliente agregando valor. Por exemplo, dia 4 foi aniversário da minha empresa, 2 anos. O time tinha feito todo um agradecimento e no fim vendendo. Eu digo, mas gente, tu tá agradecendo ou tu quer vender? Tu é interesseiro ou tu é interessante? Eu quero ser interessante, só agradece. Entendi. Mesmo que eu não capture o dinheiro que eu poderia capturar. Você captura algo de confiança. É isso, porque eu não tô jogando um jogo de curto prazo, tô jogando um jogo que é infinito, ele tem que ser maior que eu. É difícil explicar isso para as pessoas, porque a gente tá numa sociedade que todo mundo parece... Se você não é interesseiro, parece que você é o bobo, né? Exatamente. Mas a vida é mais longa, né? Mas é o que fica, né? A vida é mais longa. Por exemplo, você está falando da questão da Apple, difícil uma pessoa entrar no universo da Apple e voltar para outro. Muito difícil. E ela, assim, se tu for olhar, é tudo feito da maneira coerente. O que nos distancia de uma empresa, obviamente que tem situações que a gente se distancia, eu sempre digo, a lealdade acaba quando tem algo melhor. Né? Então, às vezes, vem alguém com uma solução melhor, aquela empresa não soube se reinventar para ser melhor. Mas na maior parte das vezes, é porque a empresa deixou de ser o que ela era. Né? Eu chamo isso de... inclusive, tem um livro de um cara chamado Al Rice, que são as 22 leis imutáveis do marketing, que ele fala uma delas. Você nunca muda a percepção de uma empresa, quem muda é a empresa. Então, por exemplo, se a minha empresa para você ela gerou valor, não adianta eu como competidor vir lá e dizer, não, aquela empresa não é boa. Você já tem a sua percepção. Agora... Você tem que manter isso. Agora, a empresa, ela sim pode fazer você mudar a percepção. E é o que mais acontece hoje no mundo, onde está todo mundo tentando ser mais inteligente, mais esperto. Só a mãe deles criaram filhos espertos, né? No Brasil, é verdade, né? É verdade. Só. Eles sempre se acham, esse é o pior vendedor. Quando vem eles. Com aquela cara estampada de esperteza, de lobo, que você entrou o chapeuzinho vermelho. Eu talvez seja um vício de trabalho, eu percebo isso. Não, você é mais do que qualquer um, né? Nitidamente. Então, por exemplo, não é que eu não compre promoção, mas não vai ser só porque é promoção. Não, a promoção eu acho que é legal, mas eu tenho que querer aquele produto. É que promoção é promocionar, é ofertar. Exatamente, não é só o preço baixo. Exatamente. Se aquilo faz sentido para mim, eu vou comprar, não é porque eu vou levar 3, 4. Não, porque eu quero aquilo.